mundo chega a um certo horário e a gente fica cansado, disperso, baixa o cinto, né? Começa a dar aquele tic-tac na perna. Então, eu vou propor para vocês um minutinho de uma técnica que chama-se meditação do centro da mente, segundo o Dzogchen tibetano. Tá? Então, a gente sai um pouquinho da antroposofia, então vamos lá para os tibetanos, onde é a origem de muito conhecimento. É muito simples. Vocês vão ver que vocês podem fazer isso. Vai equivaler assim a uma quebra do estresse. Sentar na ponta da cadeira, o mais possível, corpo ereto, tá? Vamos respirar com a função diafragmática ao contrário. Geralmente, quando a gente respira, o que acontece? O abdômen, há uma protusão abdominal. Nós vamos fazer o contrário. Quando respirar, contrair o abdômen, massageando os órgãos internos e relaxando o diafragma. Vamos fechar os olhos e no centro da mente, vocês podem imaginar um local, né, sempre na ponta da cadeira, para ter base de sustentação. Como disse o Alexandre, o homem reage ao céu e à terra. Né? Aqui nós temos muito estresse eletromagnético. Vocês vão perceber que à medida que vocês consigam melhorar o fluxo bioelétrico cerebral, a resistência ao estresse eletromagnético melhora, aliviando o estresse. Então, muito simples. Sentar no meio da cadeira, uma posição ereta da coluna, relaxando, respiração ao contrário, você alinha bem o pescoço, eu não vou poder alinhar todos, as mãos ficam à vontade, sinta o pé e grounding e estique a coluna. Respire esticando a coluna. Feche os olhos no centro da mente. Muito rapidamente, respire, contraindo o abdômen e solte pela boca. Começa a sentir o seu corpo e o centro da mente, você pode imaginar como quiser. Tem pessoas que vejam, às vezes, com uma luz de laser lá no centro da cabeça. Essa luz, tipo laser, você pode deslocar para locais corporais e fazer o autodiagnóstico. De acordo com a luminosidade, mais energia, menos luminosidade, menos energia. Então, respirando, soltando, sentando bem na ponta da cadeira. Isso é importante para você ter a sustentação isquiática no processo da respiração. Vocês vão ver que a temperatura vai ficar um pouco diferente, que o fluxo térmico vai se harmonizar. E agora eu vou imaginar vocês, nós estamos nessa sala. Essa sala é o nosso ambiente, nós vamos expandir para todo o hotel. Nossa mente expande-se para todo o hotel. Vamos expandir para São Paulo, Estado de São Paulo, respirando, Brasil, Hemisfério Sul, Hemisfério Norte. Vamos expandir a consciência mais para a Europa, Ásia, Oceania e olhar lá de cima o planeta Terra. Respire, tenha essa visão do deslocamento. À medida que o centro da mente se expande, você entra em ressonância com a consciência cósmica. E entrando em ressonância com a consciência cósmica, você vai notar, às vezes, movimentos espontâneos que você deixa fluir. E agora vamos voltando do planeta Terra, vamos chegando aqui no Hemisfério Sul, América do Sul, Estado de São Paulo, Brasil, São Paulo, Hotel Pergamon, sala, primeiro subsolo, e vamos abrir os olhos. E vamos começar. Por que eu fiz isso? Porque a mente, ela está acostumada a pensar de forma linear. O A igual a B. A falta de X leva a deficiência de Y. Nós, como nós trabalhamos com biofísica aplicada, não pensamos assim. Nós pensamos de uma maneira não linear. Utilizamos também a chamada lógica complexa. Essa lógica complexa é a lógica das polaridades, tanto um quanto o outro. Não trabalhamos com dualidade. Então, uma vez que você vai entrar no mundo biofísico, que é o mundo cósmico, o mundo da energia, o mundo transcendente, nós transformamos então o conhecimento metafísico em biofísico. E aplicamos isso na saúde. Uma das maneiras que nós podemos fazer é utilizar o conhecimento daquilo que existe disponível para nós. O professor Carter falou muito bem da água, espetacular palestra, aliás.
quero estar à altura dos palestrantes desta manhã, foi espetacular, parabenizo a todos. E agora que vocês chegaram aqui, fizeram essa viagem, né, não gastaram nada, não pagaram passagem, sem passaporte, né, sem revista, né, nós vamos entrar então na concepção do oxigênio ionizado. O professor Galpus, né, falou muito bem do ozônio, nós vamos falar do ozônio também. E vamos falar do oxigênio carregado positivamente e do íon O2. Quais as funções que tem? Porque todo esse complexo ionizante está presente na natureza. Qual que é o botãozinho aqui? Em cima. Da direita. Na natureza, você tem processos ionizantes. Um processo ionizante muito interessante é você caminhar na floresta. Na floresta, durante o dia, é diferente do que à noite. À noite você tem fotossíntese e durante o dia você tem CO2. Tá? A floresta tem íons positivos e negativos. Os íons negativos, né, do oxigênio se situam mais ao nível das cachoeiras. No contato da pedra com a água, libera uma série de processos ionizantes. Quando você tem tempestades, você tem os dois íons, você tem o ozônio e você tem o oxigênio mais plus também. Dependendo do raio, se o raio sobe ou desce da indutibilidade do raio, você tem íons positivos, dando terra, e íons negativos, que são íons que vão do raio que sobe, chamado raio inverso, que sai da Terra e vai para a nuvem. O raio sempre é bilateral. Aliás, tudo é polar. E na praia, né, você tem assim bastante processos ionizantes, principalmente ao nível do mar, íons negativos. Oxigênio negativo. Como é que foi a ideia do professor Engler? O professor Engler, ele também é contemporâneo do Konardenga, nós vamos ver hoje à tarde. Ele idealizou um processo semelhante à natureza, aonde o oxigênio medicinal, veja bem, não é mais ar. O ar tem nitrogênio, o ar tem uma série de composições. O ar tem 20% do oxigênio, desses 20%, 3% que é o oxigênio ionizado é o que nós conseguimos absorver ao nível fisiológico. Pode dar quanto quiser, só absorve 3% e se for ionizado. Se não for, tem que ionizar de alguma forma. Ele imaginou da seguinte maneira: o oxigênio medicinal, um fluxo que pode ser variado de 6 a 8 litros por minuto, passando por uma câmara de plasma. O que é uma câmara de plasma? É igual um raio. Alta voltagem, fechada, isolada. Então o que acontece? Ele carrega esta câmara de plasma com a polaridade positiva ou negativa da corrente elétrica, induzindo a ionização positiva ou negativa. Interessante isso. Só com a mudança de polaridade. Então ele reproduz o processo da natureza, mas com oxigênio medicinal. O que nós temos aqui, nós conhecemos o oxigênio com carga negativa. Isso, você tem um modelo de oxigênio onde você tem predomínio eletrônico e baixo predomínio protônico. Quer dizer, o peso molecular é diferente. Então as qualidades biofísicas do oxigênio negativo é diferente do oxigênio simples. Está equilibrado na sua molécula. A radiação biofotônica, quando aquele elétron volta, tem uma característica informacional distinta do positivo e do negativo. No caso do positivo também, nós temos aí uma carga protônica um pouco maior, onde tem menos elétrons, então há uma certa instabilidade. Ambos as polaridades têm efeitos fisiológicos, principalmente ao nível que nós vamos ver na regulação do sistema autonômico. Então, o que acontece nessa ionização no mundo que nós estamos vivendo? Nós temos ali um gráfico já um pouco desatualizado da quantidade de substâncias químicas produzidas por ano, novas, em milhões de toneladas. Olha que aqui é um gráfico antigo, de 1980, agora hoje está exponencial. Então, cada vez temos mais química jogando tóxicos alimentares, sobrecarregando o meio ambiente, intoxicando os nossos organismos e matando praticamente o nosso ecossistema. Mas nós temos que ver também que existem processos ionizantes na passagem do planeta, né? Quando a Terra circula, ela recebe do Sol o calor
e recebe íons e outras informações mais. Isso também gera um potencial ionizante, que vai da estratosfera, a ionosfera, onde tem mais íons, até a nossa atmosfera mais baixa. Nós temos que considerar isso, porque dependendo da condição onde a Terra se encontra, muda a informação. Tá? Outro dado importante, está o professor Engler, já está velhinho, e digo para vocês, nós estamos tentando organizar, quando estiver tudo certo, em agosto, um seminário com ele em Salzburg, na Áustria, uma visita a uma clínica alemã, mais um outro seminário em Munique, com outros especialistas. Pois quem tiver interesse, eu peço que quisesse passar uma folha, deixar um nome para a gente contatar. E eu vou estar lá traduzindo e organizando isso. Quando estivermos bem organizados, vamos falar com o Caio, da Medical, para fazer esse grupo, né, de turismo, científico, médico e música em Salzburg. O professor vai nos acompanhar. Esse é o aparelho que vocês viram lá fora, esse é o nosso aparelho, onde você tem uma placa de medição das mãos, né? Quer dizer, um biotonômetro. Você tem uma conexão imediata ao ionizador, facilitando, através dessa medição, a exata quantidade de íons de oxigênio individualizado para cada condição atual neurovegetativa dos nossos pacientes. O oxigênio ionizado, ele tem duas características, que vão através do simpático otônico e do vagotônico. O simpático otônico é aquele que é desencadeador. O vagotônico, o parasimpático, é o break. Aqui nós temos sintomas do simpático, fundamental. Bloqueio no pensamento, agressão, diminuição imunológica, risco de infarto, pressão alta, hiperglicemia, com aumento do açúcar, dano à suprarrenal, impotência e dano renal. Ao nível do parasimpático, nós temos vertigem, depressão, também diminuição do sistema imune, asma, pressão baixa, hipoglicemia, úlceras estomacais, lesões intestinais e inflamações da bexiga. Fala, poxa, eu podia traduzir. Só estou traduzindo, né? A dominância, então nós observamos assim, existe o simpático otônico dominante e o vagotônico dominante. O simpático ausente, o vago dominante, o vago dominante e o simpático dominante e o vago ausente. Nós temos 9 características. Então, a regulação neurovegetativa ela é complexa, ela não é simples. Existem aparelhos que dá com simpático e tal. Esse biotonômico que nós temos, ele te dá a sua condição neurovegetativa naquele momento. Tá? Então você tem ali dominância do simpático, agressão imunológica, hipertensão, inflamações, artrites, alergia, asma, gastrite, colite, inflamação das veias, arteriosclerose, infarto, apoplexia, câncer, mais de 20% dos casos, e síndrome de Zappo-Philip. Dominância do parasimpático. Restrição imunológica, hipotonia, inflamações crônicas, artrose, problema na cicatrização, úlcera gástrica, colite ulcerosa, problemas de úlceras do intestino, morbus Crohn, inchaço das pernas, trombose, esclerose múltipla, câncer, 60%, e esgotamento ou fadiga. É interessante, quando você observa as funções de cada íon, você vai ter funções que estimulam o simpático, regulam o parasimpático, inibem o simpático e estimulam o parasimpático. Então você tem, na realidade, que o oxigênio carregado positivamente, ele tem uma ação simpático-tônica. Então ele regula a pressão arterial, melhora a frequência do pulso, melhora a frequência respiratória, aumenta a função mitocondrial, eu estou falando positivo, diminui a formação de radicais e dá um efeito revitalizante. O oxigênio carregado negativamente atua de forma vagotônica, onde você tem uma diminuição da pressão arterial, uma diminuição da frequência do pulso, da frequência respiratória,
você aumenta a sua sabedoria, a sua esperteza mental, o seu rendimento, você melhora também toda a distribuição e também protege contra vírus, bactérias e inflamações de fungos, também as suprarrenais. Vocês estão vendo que cada atuação do íon de oxigênio tem uma especificidade biofísica que se transforma numa regulação corporal. Interessante, quando você também dá demais desse oxigênio positivo, né? Isso acontece em locais poluídos, onde há muita ionização através das radiações ionizantes, que nós vimos ontem, onde você tem uma sensação, quando você está demais presente esse íon oxigênio positivo, sente-se mal, cai a sua resistência, dor de cabeça, migrânias, problemas cardíacos e circulatórios, tendência infecciosa e problemas na tireoide. Aqui você tem no excesso de negativos, isso serve também para o ozônio, vocês têm que tomar cuidado, que é o estresse oxidativo. Então, muito cuidado em pacientes que têm baixa capacidade de regulação do estresse oxidativo e doenças através da liberação de radicais livres de oxigênio. Então, o que é que a gente considera, para a gente ver, nesse panorama de regulação biofísica neurovegetativa? Nós temos, então, 9 programas nesse equipamento, que vai contemplar o equilíbrio vagotônico de acordo com a resistência e a polaridade, a capacitância e a resistência. Então, quando você faz o teste, automaticamente ele mede a capacitância ao nível da superfície da mão, que diretamente está relacionado ao sistema neurovegetativo, e a resistência. Em cálculos biofísicos, você tem uma modulação específica de acordo com o íon e com o tempo de ionização para melhorar o equilíbrio neurovegetativo. Então, na realidade, o que é que a gente quer? A gente quer, através da formação de íons, sejam positivos ou negativos, fazer uma neutralização ao nível da membrana celular. Regular a permeabilidade, regular o fluxo de membrana e, vamos dizer, de uma certa forma, trazer para o organismo uma melhor capacidade reativa. Como é que você vê isso? Você está vendo aqui o vagotônico, o simpático-tônico, onde a medição te dá em capacitância e resistência exatamente a sua condição neurovegetativa. Isso foi feito durante 50 anos pelo Dr. Kramer e o Dr. Rilling, que é um médico oncologista de Göppingen. O professor Engler adaptou isso e utilizou esse conhecimento para a ionização do oxigênio. Quer dizer, ele juntou duas tecnologias potencializando os efeitos. Aqui você tem situações em problemas neurovegetativos e qual o programa que você usa. Quer dizer, quando você está vendo o programa que o paciente está usando, você já tem exatamente a expressão sintomática ou enfermante de cada relação. Então, por exemplo, sintomas de decomposição, vagotonia, normotonia, decomposição vagotônica, etc. E você tem o quê? Os desalinhamentos neurovegetativos que acontecem muito em pacientes com câncer e portadores de doenças crônicas. Então, o paciente cancerígeno e o paciente portador de doença crônica, ele é um distônico. Com essa metodologia, nós conseguimos dar um grande auxílio a esses pacientes. Como é que nós sabemos isso? Nós temos uma curva biotonométrica, onde nós temos uma faixa normal de regulação para o sistema vago e para o sistema simpático. À medida que você vai fazendo essa curva, é disponibilizado um gráfico, e você vai vendo se a pessoa está caminhando para uma regulação neurovegetativa que induz e infere a um equilíbrio ao nível biomolecular profundo desse organismo. Nós temos outra curva aqui, você vê esse indivíduo extremamente simpático-tônico com deficiência do vago. Está vendo? E aqui a comparação entre os parâmetros que estão diagnosticados
com a condição neurovegetativa presente no paciente. Então, como é que é esse sistema? Como é que se entende? Né? A ortomolecular alemã é um pouquinho distinta em alguns conceitos do que a americana. Né? Então você tem aqui a síntese dos radicais, aqui você tem a informação que vai dar para você a sobrecarga. Aqui você tem o scavenger, aquele que limpa os radicais. E aqui a apoptose, que leva à morte celular. Mas como é que você vai equilibrar esse sistema? Então você reduz a formação de radicais, desintoxica, libera corpos estranhos e ativa toda a imunidade contra vírus, bactérias e fungos. Quer dizer, na realidade você tem um efeito probiótico regulativo só com oxigênio. O professor Carter falou da água, então se você beber água alcalina e tomar, consequentemente, terapias com oxigênio bem orientada, você tem um grande gap, não só no prolongamento da sua vida, mas em soluções neurovegetativas e autorregulação endocrinológica, psiconeuroendócrino funcional. Então, na realidade, aqui, como é que ele provou? Ele fez aqui, como é que existe degradação da lactase através do oxigênio ionizado e quais são as pesquisas que foram feitas com oxigênio positivo e negativo nas várias enzimas, chamado o pool diagnóstico de enzimas para estresse oxidativo. Então a ideia que nós temos é que o oxigênio ionizado age de forma direta, rápida, permeando a possibilidade de você reduzir rapidamente o estresse oxidativo, que é o que nós sofremos hoje. Estresse crônico, estresse oxidativo, estresse eletromagnético, não é? Que é um outro tema interessante para a gente falar, né? Aqui você tem uma maneira de medir esse estresse oxidativo com ou sem o oxigênio ionizado. Tá? Outra coisa interessante é a ativação da função mitocondrial. Hoje se fala muito de mitocôndria, todo mundo quer mitocôndria, etc. Mas nós sabemos que tanto o oxigênio positivo como negativo, equilibrando o sistema neurovegetativo, produz uma multiplicação e melhora a função mitocondrial. Em outros aspectos, melhora a energia como um todo do seu metabolismo. Quem já fez, quem não fez, nós estamos ali, um estande com o Sr. Cláudio Estevam, da ICM, pode fazer as medições, etc. Depois, quem quiser visitar o nosso consultório em Campinas, estamos abertos. Tá? A gente tem uma postura muito aberta nesse sentido. Tá? Como o Gilberto. Né? Aqui também, nós temos aqui uma pessoa que bebia e fez o oxigênio ionizado. Então, logo depois que ele tratou, aqui a melhora do estresse oxidativo e aqui um fumante. Né? Então, quer dizer, você pode ajudar as pessoas a melhorar o seu estresse oxidativo através dessa tecnologia. Outra coisa que nós temos que pensar também é que a Terra gira ao redor do Sol. E o Sol emite partículas informacionais. Futuramente, nós vamos estar fazendo um seminário que é Alimentação e Metabolismo, as Bases da Vida, onde a gente vai entender que num espectro do infravermelho, quando você passa pela atmosfera, né, e você consegue mudar o spin do elétrico que vira para a direita, influencia nos alimentos. Os alimentos são mais catabólicos, outros mais anabólicos. Então, só para ter uma ideia, que a gente usando as técnicas que nós conhecemos, utilizando a água alcalina, por exemplo, que é interessante, que disponibiliza íons corretos ao organismo, e também conhecendo o spin e o momento do elétron das partículas, nós podemos ter uma ideia muito mais sensata do corpo de forma biofísica do que a bioquímica hoje está tentando explicar. Aqui nós temos o ecossistema, né? O homem, a respiração, a clorofila, a água e o gás carbônico e as partículas. Quer dizer, nós estamos integrados, não podemos fugir disso. Tá? Então, aquela história do efeito borboleta, né? Se a borboleta bater asa, tem um furacão na Tailândia, por exemplo, né? Não linear. Claro, não chega a esse ponto, né? Mas da escola de samba dá. Tá? Então, aqui também as várias camadas da atmosfera e os vários coeficientes distintos de ionização. Então, quando você está no avião, o avião é uma hiperbárica, tá? Só que é uma hiperbárica com oxigênio medicinal e ar, tá? Altamente ionizado, nem sempre com a ionização necessária. Tem pessoas que se sentem muito bem,
tem pessoas que saem inchadas. Então, o simpático-tônico adora o avião porque ele fica mais ativo. O vagotônico incha, prende o intestino, dá vômito, pressão abaixa. Tá? Então, seria bom você ter um ionizador negativo para um e positivo para outro, para regular a função dentro do avião, fora o estresse eletromagnético. Né? Outra coisa interessante é aqui, o que você observa, uma medida para tratar as doenças da civilização. As doenças da civilização, hoje, cada vez são mais comuns. Né? Pode se chamar de doenças não transmissíveis, né? Vermes, etc. São as doenças que nós temos, estresse crônico, dominância estrogênica, etc. Tudo isso são erros do meio ambiente causando deformações epigenéticas. Nós estamos caminhando muito bem. Né? Não sei se vamos chegar a 120 anos. Tem gente que chega tomando 30 medicamentos, injeção de hormônio, etc. Não é essa a minha visão. Tá? Então, eu acho que deve chegar com a maior quantidade de natureza possível. E aqui você tem a prevenção dessas enfermidades, todas através do uso constante do oxigênio ionizado. Outra coisa interessante também é o ciclo xenobiótico, né, que nós temos. Então, através do equilíbrio neurovegetativo, disponibilizando os mecanismos de eliminação, você tem o efeito probiótico do oxigênio ionizado, um aceleramento da desintoxicação. Se você juntar ainda com 5 dias que o Dr. Gilberto preconiza de suspensão de alimentos tóxicos e bebidas tóxicas, mais isso, né, e mais o ardeiro que ele vai falar, você tem uma rápida desintoxicação, melhorando a sua capacidade de regulação e recarregando as nossas baterias. Onde é que fica a nossa bateria? Onde é que é a bateria? O chinês diz que é do rim, né? Não é? Tá certo? Mas onde é que fica mesmo a bateria? Em todo, qualquer local onde existe uma célula é uma bateria. A célula tem uma identidade de consciência única. Ela decide o que entra por si própria, o que entra e o que sai. Cada célula decide por si. Então o tecido não é mais do que uma comunidade que vive muito bem. Quando há a quebra dessa consciência celular, por algum motivo geralmente emocional, é o pior, tá? Você está com a emoção bem equilibrada para poder dar esse fluxo, você carrega. Existe um índice que se chama índice biofotônico. Quer dizer, quanto você absorve de fótons informacionais. Isso dá para medir, para saber se você está caminhando para uma doença degenerativa ou não. Tá? Então, outro aspecto. Outro aspecto também é o nosso mundo aqui que nós estamos, né? A nossa matriz extracelular, que se complementa até o nível biomolecular intranuclear. Então, na realidade, você é o que pensa, o que come, o que vê, o que sente, como se relaciona. Aonde está a parte geográfica é importante também, né? Você está ali por algum motivo especial da natureza, né? E a sua biografia lhe diz como que você vai atuar e fazer boas decisões. O radônio que vem nas casas modernas, né? Intoxica, é altamente cancerígeno, né? E também, aqui está o peixe usando o escafandro e o homem também, que fica tudo poluído, né? Então, uma das aplicações que nós temos aí 3 maneiras distintas de utilizar. Primeiro, a medição. Segundo, pode utilizar com máscaras ou com catéter. E aqui, induzido pelo exercício, que é o que o Dr. Gilberto vai falar, que nós podemos associar o forno ardente com oxigênio puro ou ionizado. Tá? Cada um vai decidir por si próprio. Depois também, nós temos aqui a concentração do estresse que nós temos, baixo a influência do oxigênio ionizado, né? Este foi um trabalho realizado pelo professor Hendler, onde ele faz uma correlação da medida antiestressante, da prevenção do estresse, através do uso do oxigênio ionizado. Tá? Agora, tem a sequência que foi me dado, assim, gentilmente, pelo professor Hendler, um resumo de como ele pensou. Caio, seu Caio. Então eu vou passar aqui as ideias, essas são as minhas ideias, tá? Para vocês terem, é muito mais complexo, etc. Mas para vocês terem uma ideia da atuação biológica. E agora, rapidamente, foram os slides que o professor Engel me mandou, gentilmente, para ele que ia fazer uma palestra, vocês veem como é que ele pensa, como é que um biofísico pensa. Não é? Então, o efeito biológico
do oxigênio ionizado, que é desde 1980. Aliás, von Ardenne esteve lá com ele várias vezes, trocar ideias, etc. Né? Então você tem ali o complexo do oxigênio ionizado, e aqui a novidade é o microfone, em que você tem a dispersão iônica direta na frente da boca. Esse é um novo microfone que tem, nós não temos ainda, que é um suporte com um difusor. Porque quanto mais longa vamos dizer, o caninho lá, o plástico lá que vem, que é um plástico especial, mais se perde os íons. Como os íons estão em fêmea em quantidades, quer dizer, mínimas, você vai perdendo essa capacidade ionizante, né? Então, ele propõe que seja um microfoninho com um dispersor. Então, biologicamente, a terapia por informação de elétrons e fótons através do oxigênio tem um efeito nos radicais em forma de femtopicodoses. O oxigênio medicinal, ele é colocado ou de um concentrador através da ionização, aonde, enriquecido através de picodoses ao nível mínima de íons positivos ou negativos, tem um efeito biológico. A absorção do espectro do oxigênio é muito interessante, que ele é a cor azul. E é também a mesma frequência da procaína. Tá? Então, se você usar procaína no tratamento, você vai melhorar mais. Pode ser? Okay. Enfim. Então, você pode usar para asma, para problemas esportistas. Um momento. Depoimento físico. Partir de sair da sala por uma crise de tosse, por respirar o cheiro de ozônio. Sim. Seu assistente lá me deu um copo de água ionizada. Passou a tosse. Entendi. Então, o professor Engler era traumatologista, ele é o chefe da cadeia de biofísica de Salzburgo. Quer dizer, não é qualquer pessoa que nós estamos falando, né? Nós vamos conhecer pessoalmente. Então, a mesma coisa, a ionização. E aqui, as várias formas que você tem do oxigênio, até o oxigênio menos, que é o singlet, que é muito interessante. Na Alemanha se preconiza muito mais o singlet do que o ozônio, tá? Um efeito muito mais rápido, quer dizer, são escolas diferentes. Tá? Também, a medida que você pode analisar o peso atômico e a variação iônica, isso foi feito na Universidade de Salzburgo, na Universidade de Viena também. E a emissão de fótons. Quer dizer, na realidade, você tem a ionização, a terapia fotoquímica, a terapia oxidativa, o oxigênio, a terapia por oxigênio, terapia de ozônio, hiperbárica, oxigênio multistep e oxigênio ionizado. Quer dizer, nas terapias de oxigênio, todas essas são benéficas para a recomposição da saúde do organismo dos nossos pacientes e da gente mesmo. O professor Engler diz assim, se você fizer isso 2 ou 3 vezes por semana, você aumenta em 10 a 20% a sua longevidade. Tá? Então, você não compra para o paciente, como para a gente tem em casa, vai lá e manda bala, né? E o oxigênio perioral, o POC therapy, é um outro tipo de oxigênio que você faz com sondas periorais, né? Aqui, efeitos biológicos, aumento do fibroblasto, tá? Cinética hemolítica dos eritrócitos também melhora, tá? Aumenta o lifespan, multiplicação fotônica do POP, espectroscopia já medida, a incorporação elétrica do campo bioelétrico torácico, quer dizer, nós sabemos que o pulmão, quando ele perde a capacidade bioelétrica, não é só a capacidade respiratória, ele entra em hipóxia, que é a causa maior de todos os males, é a hipóxia. E se tem maus sentimentos com hipóxia, muito ruim o prognóstico. O campo também... e também você pode usar água ionizada, melhorando o redoxo potencial e um condensador ao nível do nariz. Os efeitos também de multiplicação do ATP, né? Nós temos Pribke. Pribke, não sei se vocês conhecem, foi um biofísico alemão, né? Fisiologista, que mediu uma curva de ascensão do ATP. Então, através do método de Pribke, você pode ver quanto de ATP está sendo produzido. E você tem um índice metabólico preciso, energético disponível. Chama Pribke. Tá? Então, através dessa medida, você vê quanto de ATP vai ser disponibilizado. Normalmente, produzimos 75 quilos de ATP por dia num adulto saudável. 75 quilos. Só que é tão rápido que isso se desfaz. Bom, Universidade de Salzburgo, né, seus estudos. E aqui
toda a parte da regulação da permeabilidade bioelétrica e condutividade da membrana celular se normaliza. Permeabilidade, condutância e funcionamento da membrana celular. E se a membrana celular funciona melhor, você tem um upgrade na recuperação dos, eu chamo de virtuais, né, que são os receptores. Na realidade não existem, eles são virtuais, aparecem quando precisa. Eles são extensões diapedéticas frequenciais da membrana. Tanto que você tem que fixar o receptor para poder existir, senão você não consegue ver. Não dá para fotografar. Outra coisa interessante, por exemplo, o íon oxigênio negativo. Aumenta a serotonina. O íon oxigênio negativo diminui a serotonina. Então, onde você tem síndrome serotonínica, você tem doenças de Fern, cefaleia, náusea, indigestão, anorexia, problemas sexuais, né, nas demências, insônia, ansiedade, hipertireose, com síndrome mista, você usa o oxigênio negativo. Aonde você tem bulimia, aumento do peso, ataques de pânico, neurose obsessiva, depressão, performance diminuída, libido diminuída, burnout, imunodeficiência, você usa o oxigênio positivo. Você vê que é bem interessante você fazer esse balanço, né? Outra coisa interessante é também que você tem também um ganho, vamos dizer assim, de função respiratória. Que hoje em dia está muito difícil devido às poluições e problemas pulmonares, né? E vamos aqui agora ver também quais os estudos clínicos que foram feitos, né? Quer dizer, problema cerebrovascular, esclerose múltipla, pacientes com câncer, programa anti-aging, estudo sobre ergonometria, da reabsorção de lactato, parâmetros de oxigênio, doenças traumáticas vasculares, Raynaud, síndrome de Raynaud, hipertensão pulmonar e carboxiemoglobina. Aqui a comparação entre o método Fornardeni e o oxigênio ionizado. Na realidade, eu acho que se você juntar os dois, é espetacular. Tá? Onde você tem a eficiência de 12% com oxigênio ionizado e o Ardeni tem 2,9% de eficiência. Tá? Aqui a ergonometria, né? E também o que eles chamam a avaliação multicêntrica dos minerais e as possibilidades que você tem na melhora da absorção desses minerais. Tá? Os íons vão ajudar nessa absorção. Aqui você pode fazer o Fornardeni, aqui, né? Esfera ergométrica, você pode fazer a medição do eletrocardiograma, etc. E usar o oxigênio ionizado. Fantástico. E aqui o aumento da função mitocondrial. Então, você pode usar água ionizada, colega. Como é o seu nome? Desculpe. A Norma já normalizou? Passou. Então, quer dizer, você fez um efeito contrário do íon, certo? Então, quer dizer, na realidade, ela tirou o efeito tóxico do ozônio inalado, né? Com o íon positivo. Então, melhorou. Tá? Aqui, aumento da microcirculação, né? Aqui o efeito Coulomb, que o professor Glaucio falou muito bem, quer dizer, a adesão que muda a capacidade dielétrica da membrana do eritrócito, você regulando essa membrana, ele solta, né? Tá certo? E pode fazer, além do ozônio, você carrega água, deixa na geladeira, porque a geladeira, para você liberar os íons, se você tiver água em temperatura mais baixa, a liberação dos íons é mais lenta, dura mais. Você faz e vai tomando essa água durante o dia. Eu faço no meu consultório, vou tomando, é uma delícia. Né? Se quiser fazer a ionizada, magnesiada, alcalina com isso, espetacular. Tá? Então, normalização temporária rápida da microcirculação. Olha aqui. Uma fotinho bonita, né? Aqui, os estudos no processo do anti-envelhecimento, né? Hoje, é triste falar isso para vocês, mas existe um preconceito, né, da ordem médica contra anti-aging. Tá? Eu entendo por quê. Certo? Não vamos chegar a discutir isso. Eu entendo por quê. Porque não compreenderam ainda o processo de envelhecimento. Eu sou geriatra. Tá? Então, eu compreendi isso, porque eu lido com pessoas, esse que falou GH plus, né? Eu sei que eu não quero chegar nesse estágio. São professores, médicos, amigos, advogados, juízes,
Pessoas que tinham uma capacidade cognitiva alta, que hoje têm Alzheimer, degeneração frontotemporal, né? Corpúsculos de Levy, Bischwanger, com atividade sexual aumentada, que é uma demência terrível, tá? E outros tipos de demência, né? E que a gente está tentando colocar essa visão dentro das casas geriátricas para melhorar e prevenir para a gente. Tá? Só se vive mais se a consciência for ampliada. E se a consciência diminuir, eu não quero viver tanto. Eu quero que a minha consciência se expanda. Que é o que nós fizemos esse exercício aí de expansão da consciência. Só vale a pena se você conseguir interagir com o universo, aí vale a pena viver mais. Porque senão, bye bye. Tchau, tchau, planeta Terra. Né? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Então, eu acho que a gente fica por aqui, é suficiente, porque esse tudo está com fome. Alguma pergunta? Professor, esses organizadores comerciais que você sabe da eficácia deles, geram íons negativos? Geram íons negativos mais do ar. Não se esqueça que o ar tem nitrogênio. Nitrogênio ionizado não é bom. Mas na Tá? prática... Na prática pode ajudar. Dá uma sensação de bem-estar, existem ionizadores portáteis, mas é do ar. O que nós estamos falando é de oxigênio medicinal. Aqueles concentradores de oxigênio, onde pega o ar do ambiente, que tem esse aparelho, pode dar um uso nesse clonafeno, no caso da... Sim, os concentradores de oxigênio, como o nome diz, é uma maneira de você chegar, você nunca chega a 100%. Ele retira o oxigênio do ar e concentra numa ampola lá dentro. Ele tem um filtro especial, tem um detector de oxigênio e que ele dirige o oxigênio para lá. Não é perfeito como uma ampola de oxigênio, né? Mas tem bom resultado. Outra pergunta, é possível comprar o oxigênio ionizado em cilindro no Brasil ou no Não, você tem que produzir conforme a necessidade. Porque o tempo de duração é muito curto. Aliás, os 40 minutos, né? É com o seu Cláudio. Custos, etc. Importação, eu sou só médico, que não se né? Mais alguma pergunta? A água tem que ser especial, quando eu agora tomei essa água, ela é melhor que ela for. Quanto melhor a água, melhor. Né? O problema é o seguinte, o pH não é sanguíneo, o pH é tecidual. E a única maneira de se medir pH tecidual é com eletrodos dentro da célula. Não existe outra maneira, é biofísico. Então, quando a gente fala alcalino, tal, está referindo ao pH tecidual e não sanguíneo. Então, o sanguíneo tem mecanismo de tamponamento, o celular não. Essa é a diferença. Tá? Então, se você concentrar pH intracelular, não é sanguíneo, que é diferente. E depois você tem outras considerações, que às vezes o intestino precisa de mais ácido do que alcalino. Então, sempre tem que haver uma compensação para tudo. Tá? Então, senão você pode entrar em desbiose e outros problemas mais sérios. Né? O que mais? Perguntas? O meio ambiente é na floresta, principalmente depois da tempestade e na praia, quando você está ali perto onde a onda bate. Cachoeiras, né? Cachoeiras é espetacular. Tem os negativos e positivos, dependendo do tipo da cachoeira. Realmente é mais negativo. Vocês têm mais coisa aí? Bom, vamos entender agora finalmente o que é a biotonometria. Você mede o potencial entre as duas mãos, né? A resistência e a impedância. Você mede indiretamente a função mitocondrial e o sistema neurovegetativo. E você mede também o extracelular. A medicina alemã se preocupa muito com o sistema básico de Bichet, o extracelular, que pouco a pouco a medicina ocidental, americanizada, infelizmente, está caminhando para isso, tá? Porque não teve resposta terapêutica adequada. Né? E depois você tem ali a biotonometria. Então, o que você faz? Classificando a biotonometria, você tem uma curva biotonométrica biofísica, que te dá segurança no acompanhamento do paciente, no diagnóstico e na reatividade do paciente. Então você vai vendo que o paciente está caminhando por uma normalização biotonométrica que está melhorando todas essas funções que nós falamos anteriormente. Né? Então, eu já falei que um age vagotônico, outro simpaticotônico. Né? E para nós fica a ideia seguinte. Né? Não vivemos num mundo perfeito.
uma terapia perfeita. Mas a melhor terapia é aquela que é mais simples, que é mais fácil de se utilizar e que tem amplo aspecto de utilização, sem muitas restrições. Cabe a vocês decidirem. Muito obrigado.